Fala pessoal, o clima esquentou na CPI e a máscara da moralidade caiu mais uma vez. Hoje vamos ver como Sérgio Moro, o paladino da Lava Jato, virou o maior advogado de defesa do Valdemar Costa Neto. Enquanto Humberto Costa escancara a hipocrisia do ex-juiz e Rogério Carvalho aponta o dedo para o esquema criminoso que brotou no governo Bolsonaro, a direita tenta de tudo para abafar o rastro do dinheiro do Banco Master. Direto ao ponto, quem tem medo da verdade? Vem conferir. A conta do Bolsonaro. É porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. O cunhado de Vorcaro, que era o braço dele, foi financiador, o maior da campanha de Tarcísio, foi financiador também na campanha de Jair Bolsonaro. Nem mesmo a própria direita, membros do PL, têm atacado nesse assunto. Eu nem estou no Partido Liberal, então me sinto à vontade de falar isso. As doações de campanha não são ilegais, não são ilícitas. E o próprio presidente do partido admitiu que havia essas doações, mas admitiu de uma maneira a destacar um fato normal, corriqueiro, dentro da vida política. Se houvesse alguma suspeita de ilicitude envolvendo essas doações, aí daria toda a razão de nós o convocarmos aqui para falar qualquer coisa ou esclarecer esses fatos. Mas se nós vamos, o único fato que aqui é colocado pelo PT para justificar essa convocação é um fato lícito. É um fato corriqueiro. E não vi em nenhum lugar a afirmação de que o presidente do Partido Liberal seria, de alguma forma, implicado ou investigado em qualquer coisa envolvendo o Banco Master. Ao contrário, as manifestações que vi dele na imprensa eram no sentido favorável à investigação. Aliás, vamos aqui destacar que a CPI do Banco Master e a CPMI do Banco Master, tão necessárias para esse país, foram todas subscritas pela oposição e especialmente pelo Partido Liberal. Eu também assinei pelo União Brasil, porque nós precisamos fazer essa investigação. Então aqui, na verdade, com todo respeito ao requerente, não existe causa fundada a justificar uma convocação para esclarecer um fato lícito, sobre o qual não recai nenhuma suspeita. Caso sobrevenha alguma suspeita sobre essa doação eleitoral, então que se investigue. Mas é o contrário, o que a gente vê aqui? Aqueles que deveriam ser investigados pela sua conexão com o Banco Master, que começou esse escândalo lá no Credit Sexta, na Bahia, senador Girão, com o então governador Rui Costa e hoje ministro da Casa Civil, não estão sendo convocados. Não estão sendo aqui, eu vou apresentar esse requerimento. Vamos fazer isso então. Agora, não se justifica, e eu creio que o senador Alessandro Vieira tem sido muito criterioso em relação a isso, nós fazemos investigação porque não existe uma causa fundada para chamar o senhor Valdemar da Costa Neto em relação ao Banco Master ou à CPI do crime organizado. O que existe apenas são doações eleitorais sobre os quais não recai nenhuma suspeita de ilicitude. E veja, isso aconteceu em 22, muito distante do escândalo gigantesco que o Banco Master hoje se tornou. Então imagino que em 22, a não ser que tivesse uma bola de cristal, seria muito difícil ter esse conhecimento. Então por isso as razões pelo quais eu acho que nesse momento não se justifica a aprovação desse requerimento. Sem prejuízo, sim, caso surja alguma suspeita fundada, que nós façamos essa convocação. Se não é capaz de vir aqui o presidente do Partido Liberal e simplesmente falar assim, foram feitas as doações, estão declaradas, ninguém tinha conhecimento nenhum ilícito. E daí? Aí ficará o PT e os autores do requerimento, sem qualquer espécie de indagação pertinente para o avanço dessas investigações. Então, por isso, eu me posiciono no sentido de indeferimento dessa convocação. Aliás, nós vamos ver se não tem doações também do próprio Banco Master e das pessoas envolvidas lá para o PT da Bahia. Veja, eu fico contente de ver o senador Sérgio Moro, que quando era o coordenador da Lava Jato, na verdade, declarou como criminosas todas as doações normais de campanha que foram feitas a diversos partidos, tudo dentro da legalidade, mas se jogava sobre essas doações, uma nuvem de que havia corrupção por trás, e não foram poucas as pessoas que foram vítimas de uma perseguição judicial odiosa que foi feita sob o comando do ex-juiz Sérgio Moro. Então eu fico muito feliz que agora ele seja capaz de reconhecer que doação eleitoral não é sinônimo de propina nem de corrupção. É importante a gente tratar essa questão do Banco Master não como algo, e
já está mais do que claro para toda a sociedade brasileira que é um esquema de fraude dentro do sistema financeiro, na verdade, uma pirâmide dentro de uma instituição financeira, ou seja, eles tomaram dinheiro de várias pessoas sem lastro, sem condição de fazer isso, fizeram operações temerárias, ou seja, criminosas, e obviamente que isso aconteceu sob a guarda e a proteção do Banco Central, do Ministério da Fazenda e de um campo político. Então não dá para a gente querer tirar a política deste escândalo. Veja, todos que têm filiação partidária estão na política, de alguma forma. E nós não podemos tirar o presidente do Partido Liberal, que disse que o Banco Master doou recursos para campanhas do então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, e do então candidato a governador do estado de São Paulo, Tarcísio. Ele afirmou e estamos investigando um esquema de corrupção, um esquema que transcende a corrupção banal, mas sim a um esquema que se caracteriza como organização criminosa no sistema financeiro, e não podemos chamar sob o argumento de que essas pessoas não foram citadas, mas elas se colocaram no jogo ao afirmar que lideranças políticas do seu partido ou vinculados à sua base de aliança política receberam recursos daqueles que tinham a obrigação, do governo que tinha a obrigação de impedir que este esquema criminoso acontecesse, como o Banco Central do governo de Bolsonaro, como o ministro da Fazenda do governo de Bolsonaro. Porque foi debaixo do comando deles que esse escândalo nasceu, cresceu, brotou e deu os frutos que a gente está aqui tentando entender qual é o estrago que isso vai produzir, não só na economia, mas vai produzir na imagem das instituições, pelo grau de comprometimento, de envolvimento dos diversos setores da institucionalidade brasileira neste esquema criminoso, mafioso que foi montado. Recentemente, tivemos a proibição da divulgação de vídeos. Veja a que ponto nós chegamos, porque está querendo proteger alguém. Então, não dá para a gente vir aqui nesta comissão e não abrir e não querer investigar com o argumento de que está politizando, de que isso é um problema. Não. Isso aqui é uma comissão do Senado da República. Esta comissão tem um papel, colocar luz, coisa que o Judiciário e outros não podem fazer. Isso aqui é complementar e a gente tem que colocar luz, inclusive no âmbito da política mesmo, e no âmbito do comportamento das instituições, porque isso cabe a nós. E um presidente de partido que afirma que recebeu dinheiro de um banco que está no centro de uma investigação como esta, é preciso que seja ouvido como testemunha. Ele não é acusado de nada, mas ele pode ajudar bastante a gente esclarecer como esse esquema funcionou. É falsa a colocação de que em 2022 não havia conhecimento de que esse banco funcionava irregularmente. Aliás, nesse período foram 18 rejeições a pedidos de autorização de funcionamento desse banco. E é óbvio que o presidente da República teria todas as condições de ter conhecimento de que esse banco não tinha uma atuação reconhecida irregular e, portanto, rejeitar qualquer tipo de doação nesse sentido. Segundo, nós não sabemos se realmente essas doações foram legais ou ilegais. O senhor Valdemar da Costa Neto, ele está sendo convidado, convocado como testemunha. Ele aí não é acusado, ele não está sendo investigado. Mas ele deu uma declaração chocante, porque ele disse, inclusive, que se fizesse essa CPI do Banco Master, a República poderia cair, seria um verdadeiro furacão, enfim. Seria importante que ele pudesse nos explicar isso. Então ele vem como testemunha. Gente, é de uma desfaçatez que impressiona, mas não surpreende. O que vimos nessa sessão da CPI foi o suco do Brasil pós-Lava Jato. De um lado, o senador Sérgio Moro, aquele mesmo que criminalizou até pensamento de esquerda e tratava doação legal como crime hediondo, agora usa a tribuna para dizer que doação de 3 milhões de reais de empresário ligado ao Banco Master para o Bolsonaro é fato corriqueiro. É mole?
O Moro tentou blindar o Valdemar Costa Neto de todo jeito, votando contra a convocação dele. O argumento? Ah, não tem prova. Ué, cadê aquele juiz do "não tenho provas, mas tenho convicção"? A verdade é que Humberto Costa jantou o Moro ao vivo, lembrando que o ex-juiz destruiu reputações por muito menos. E agora que o calo aperta no PL e no bolsonarismo, ele virou o garantista mais fervoroso do Senado. Hipocrisia que chama, né? E não para por aí. O senador Rogério Carvalho foi certeiro. O escândalo do Banco Master não é um acidente de percurso. É um esquema de pirâmide financeira que cresceu e deu frutos podres debaixo das barbas do Banco Central e do Ministério da Fazenda do governo Bolsonaro. Como Valdemar, presidente do partido do ex-presidente, diz publicamente que esse banco doou milhões e que a CPI pode derrubar a República, e o Moro acha que não tem motivo para ele depor? O que está em jogo aqui não é apenas uma doação eleitoral. É a proteção de uma estrutura mafiosa que mistura política, sistema financeiro e omissão estatal. Eles tentam tratar a gente como bobo, dizendo que em 2022 ninguém sabia de nada. Mas o Humberto Costa provou que o banco já acumulava rejeições e irregularidades. A tentativa de Moro de blindar Valdemar é, na verdade, uma tentativa de blindar a si mesmo e ao projeto político criminoso que ele ajudou a eleger. A esquerda está lá para colocar luz nesse porão, porque o povo brasileiro merece saber quem realmente lucrou enquanto o país afundava. É hora de investigar o Master, o PL e todo esse elo que liga o crime organizado à gravata dos poderosos.